eu gostar de mim vale muito mais a pena do que eu me preocupar com que o outro goste de mim. Porque se a gente passar a vida inteira buscando agradar o outro, quando que a gente vai ter tempo de ser o que a gente realmente é, né? Então o bullying me ensinou que eu não tenho medo de ser odiada. Oi, eu sou Júlia Soledade ou Júlia Soledarte. Para você que não me conhece, eu pinto. Então fica o convite para você conhecer as minhas obras nas redes sociais vizinhas ou aqui no YouTube, nos vídeos curtos. Tem também, né, uma playlist dos processos das obras que eu faço. E esse é meu canal no YouTube. A ideia desse canal é ser um espaço de troca, de reflexão, de provocações. Então, se você curte vídeos assim, pega uma água, pega um café, se inscreve e vamos para o tema do vídeo de hoje, que é: não tenha medo de ser odiado. O que eu aprendi com o bullying, né? O que o bullying me ensinou? Bom, já tem vídeo aqui no canal falando sobre bullying, as consequências, as problemáticas. A ideia aqui não é chover no molhado. Se você tiver curiosidade, assiste lá o outro vídeo também depois. A ideia aqui é falar sobre o que o bullying, então, no fim das contas, me ensinou de uma vida inteira sofrendo bullying, né? Então é claro que eu tive consequências emocionais negativas, como vergonha, insegurança, medo de ser quem eu sou. E aí, por esse pacote de questões negativas que me influenciaram, eu acreditei que se eu agradasse a todos, eu estaria protegida. Então, por parte da minha vida, eu entendi que, para eu evitar o bullying, eu tenho que me enquadrar. Para evitar o bullying, eu tenho que agradar. Para evitar o bullying, eu tenho que ser gostada. E como que isso é possível? Bom, eu mudei meu jeito de ser, eu tentava ser simpática, eu me anulava para agradar o outro, né? E aí isso fez com que eu entrasse também num ciclo vicioso de me anular, buscando agradar o outro e deixando de ser quem eu sou, né? E aí, essa concepção de que a partir desse momento as pessoas passariam a gostar de mim estava errada, porque isso não acontece. O outro, ele tem o direito de não gostar da gente. Ele não tem o direito de ofender, de agredir, de diminuir, né? De faltar com respeito. Ninguém tem esse direito. Mas ele não gostar de você é um direito dele, né? E aí, o bullying me ensinou que não dá para controlar o que os outros pensam, sentem, agem, falam. É claro que a forma como eu reagia ao bullying, como passava o limite, né, do aceitável, como eu coloquei lá no outro vídeo, eu acabava reagindo de uma forma agressiva, de uma forma reativa mesmo. Eu não tive o perfil de alguém que ficou reclusa, de alguém que se deixou abafar. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar um episódiozinho aqui. Eu estava sofrendo uma encheção de saco no colégio, peguei na época já tinha celular móvel, aqueles tijolinhos, liguei e falei: pai, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu vou arrebentar o menino que tá fazendo isso aqui comigo. Meu pai não falou nada, ele falou: tô indo aí pra porta do colégio. Eu desliguei o telefone, arrumei meu material e eu fui pra cima do menino, gente. Mas eu soquei ele com tanto gosto. Era uma galerinha tão insuportável, era uma galerinha tão legal, uma galerinha tão cool, sabe? Enfim, hoje eu entendo os estereótipos de menino, menina, os estereótipos de heterossexuais, os estereótipos de pessoas não heterossexuais e o quanto que isso virava ali, né, por uma falta de conhecimento, por uma falta de acesso à informação, né, dos anos 90, dos anos 2000, isso permitia, né, com que o bullying acontecesse da forma como acontecia. Então, viva a geração mimimi, não posso deixar de dizer aqui. Enfim, até rimou, né? Então, o aprendizado que ficou depois de todos esses episódios ao longo da minha vida, não só na adolescência, como na faculdade, no trabalho, né, em relações de pessoas adultas, também o bullying acontece, tá? Então, assim, exclusão, chacota no trabalho,
comentários. É um bullying, não deixa de ser. Enfim, eu tive que aprender a me validar ao invés de aguardar a validação do outro. E isso é muito difícil, principalmente quando você é jovem, principalmente quando você não tem segurança, principalmente quando você tá desesperado de fazer parte de algo, de um grupo, né, de pessoas e tudo mais. Porque você acaba que tentando se infiltrar ali no meio, não, deixa eu fazer parte disso aqui, não, mas e se eu for um pouco mais desse jeito, será que... Porque a solidão ninguém curte, né, o ser humano é um ser social, então é muito difícil você ficar nesse lugar solitário, onde você não se encaixa em lugar nenhum, e lugar nenhum te encaixa também, e... Enfim, esse isolamento fez com que eu olhasse para dentro, e foi aí que eu entendi que eu gostar de mim vale muito mais a pena do que eu me preocupar com que o outro goste de mim. Porque se a gente passar a vida inteira buscando agradar o outro, quando que a gente vai ter tempo de ser o que a gente realmente é, né? Então o bullying me ensinou que eu não tenho medo de ser odiada. Cara, não vale a pena eu me esforçar para ser agradável para os outros. Não vale a pena eu me esforçar para caber em moldes. Não vale a pena eu fingir ser o que eu não sou só para estar com determinado tipo de pessoas. Então o bullying, ele me ensinou que é melhor estar sozinho, mas sendo o que eu sou, do que me esforçando para ser algo que eu não sou, né? Então, essa ideia da gente odiar ou rejeitar o outro geralmente fala mais de quem não gosta do que quem está sendo odiado, né? Então, quando as pessoas não gostavam de mim pelas minhas roupas, pelo meu jeito, porque eu repetia a roupa, porque o meu corpo, diz muito mais sobre elas e os problemas delas do que eu, né? Quer dizer que eu não posso existir tendo o corpo que eu tenho? Quer dizer que eu não posso existir tendo o trejeito que eu tenho? Quer dizer que eu não posso gostar do que eu gosto? Isso é muito, muito louco, né? Quem é o outro para dizer o que eu devo ou não ser? Quem é o outro para me condicionar a gostar ou a deixar de gostar de algo? No fim das contas, é a minha existência, é a minha vida. Eu sou assim, certo? Então, não ter medo de ser odiada ou odiado é uma coisa que demorou assim para eu construir, mas que hoje, tendo essa construção, eu fico numa paz tão grande. Ah, fulana não gostou da sua roupa. Ah, tá. Ah, porque não gostou dos seus vídeos. Ah, tá. Entra, ai, nossa, como seu nariz é grande. Beleza. Eu fui lá ocultar comentário. Ok. Ah, não. Beleza, show de bola. E quem são essas pessoas no final do dia, né? Ninguém. Então, desconstruir esse medo de ser odiado. E isso não quer dizer que você vale menos. Quer dizer que o outro não importa. A gente pode escolher quem importa na nossa vida, sabe? E às vezes essas escolhas de quem importa também dói, porque às vezes a gente acaba escolhendo alguém que é importante e essa pessoa fala uma coisa nada a ver e como é que fica? Magoa, né? A gente fica mal. Então a gente precisa ter muito discernimento com qual régua, com qual bússola a gente está se orientando, a gente está se medindo, porque no fim das contas quem tem que estar bem somos nós. E se a gente fica paranoico, querendo agradar o outro, caber em molde, nananana, a vida passa e você, no fim das contas, deixou de ser quem você era, né? Enfim, então quem tenta ficar agradando todo mundo acaba se perdendo de si. Essa que é a verdade. E eu escolhi não me perder mais. Eu não agrado namorado, eu não agrado amigos, eu não agrado família, eu gero desconforto. Isso é uma característica minha aí, eu falo mesmo que eu tenho que falar, não é para magoar ninguém, não é para deixar as pessoas mal, é simplesmente porque eu não me esforço mais em fingir coisas, em ser o que eu não sou, eu não tenho medo de ser odiada, de ser xingada. Tem gente que termina a amizade comigo e fica pistola, eu fico, bom, beleza, tudo bem. Não é que eu sofria e não é que eu não me importe com a pessoa, mas é porque eu não quero abrir mão de quem eu sou, eu não quero abrir mão da liberdade que eu conquistei pra mim, né?
E é muito difícil esse lugar, porque ser fiel a você mesmo exige muito. Porque a gente quer fazer parte, né, de algo, de grupos, de pessoas. E é complicado quando a gente tem que se moldar de alguma forma para estar em conjunto, né? Então, você identificar que você não vai abrir mão de nada de quem você é para estar com alguém é um lugar que às vezes pode ser solitário. Mas no fim também às vezes vale a pena. Hoje eu sei que eu posso ser exatamente do jeitinho que eu sou, perto das pessoas que escolheram ficar perto de mim. E isso é muito importante. Enfim, fica o convite, então, para quem sofre bullying, quem sofreu bullying, a transformar essa dor, né, em força e usar essas cicatrizes de lembrete que você sobreviveu e que você tem o direito de ser quem você é. Você tem o direito de manifestar o que você quer manifestar. Você tem o direito de gostar o que você gosta. E a gente não ter medo, então, de ser odiado. Porque no final das contas a gente não controla o outro e se a gente ficar se esforçando para não ser odiado, a gente vai passar uma vida inteira sendo aquilo que a gente não é, né? Então tenha medo apenas de viver sem ser quem você é. Eu acho que é isso. Eu não tenho medo de ser odiada, eu tenho medo de passar uma vida inteira me escondendo. Eu tenho medo de passar uma vida inteira encenando, eu tenho medo de passar uma vida inteira procurando agradar os outros. Eu não quero mais isso pra mim. E se o preço é ser odiada, desgostada, preterida, que seja. Eu prefiro que seja dessa forma do que eu abrir mão de quem eu sou, da minha personalidade, dos meus gostos. Então, quem gostar de mim de verdade, quem tiver interesse genuíno na minha pessoa, vai ficar. Eu acho que essa é a maior lição que o bullying me trouxe, de uma forma indireta, né? Claro que o bullying não ensina isso diretamente. Foi muita terapia, muita análise, muita terapia em grupo, que eu consegui começar a perceber, eu consegui começar a perceber isso, né? Do quanto que ter sofrido uma vida inteira e buscado desesperadamente agradar os outros fez com que eu questionasse no fim das contas, e eu? Quem eu sou? Quem eu quero ser? Ah, tá bom então. Eu vou começar a me escolher um pouquinho mais. Eu acho que é isso, é sobre a gente se escolher um pouquinho mais. Para você que sofre bullying e tá quietinho, não fique quieto. Reaja. Coloque seus limites, aponte o dedo. Não tô falando para você fazer que nem eu, ir lá e descer na porrada, mas porque eu não vou incentivar a violência, mas não fique quieto, né? Não se cale, não aceite e não deixe de ser quem você é, acima de tudo. Não tenha medo de ser odiado. Estabeleça limites, procure aliados, né? Alguém tem que te ouvir, né? E se ninguém te ouvir, faça-se ser ouvido. Eu me fiz ser ouvida muitas vezes e olhando para trás hoje eu falo, caramba, parabéns! Foi difícil, foi triste, foi horroroso, foi doloroso, sofri ansiedade, depressão e um monte de outras coisas ruins, mas no fim das contas estamos aqui, não é mesmo? Gravando vídeo pro YouTube, pintando do jeito que eu gosto. Muito bem, obrigada. É isso, não desista de você. Um beijo e até uma próxima. Primeira vez que eu mando beijo, hein? Quer dizer que eu acho que o final foi bom.